Graça e paz, igreja. Amém? Que culto vivo, que culto maravilhoso ao Senhor. Culto certamente deve agradar a Deus. Esse deve ser o intento do nosso coração. E que Deus nos dê graça para então ouvir a sua palavra, o testemunho da verdade, sermos confortados, confrontados, exortados e transformados pela sua viva e preciosa palavra. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 8. Já pudemos ler os primeiros 7 versículos na última pregação com o pastor Bruno. Ele não está presente aqui fazendo essa pregação porque está com uma forte dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, então ele solicitou que a gente fizesse essa pregação. Irmãos, vamos observar a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Que Deus nos dê graça para ouvir a sua palavra com atenção, guardar o nosso coração, atento, ansiando pela sua preciosa palavra. Versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Esse mistério da fé, irmãos, é Cristo Jesus encarnado, a pedra angular, para aqueles que creem, para aqueles que não creem, a rocha de ofensa, pedra de tropeço, aos que querem construir uma outra religião, aos que querem construir uma outra abordagem da salvação. A salvação é dada somente por Cristo, então consciência limpa quanto ao mistério da fé que é Cristo. Também, versículo 10, sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam então o diaconato. Da mesma forma, agora ele está se referindo à família extensa desse diácono, que no caso é sua esposa. Quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono, então, ele volta para o oficial. O diácono, então, seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda aqui, Senhor, nos auxilia em concentração, em nível de esforço, Pai, para compreender a Tua palavra, mas tira, Senhor Deus, as vendas dos nossos olhos, desvenda, Senhor Deus, as maravilhas da Tua lei diante dos nossos olhos, Senhor Deus, do nosso coração, que possamos não apenas contemplar, Senhor Deus, intelectualmente a Tua vontade, mas também no nosso coração possamos vivê-la. Transforma, Senhor Deus, conforta, exorta, Senhor Deus, nos confronta com a Tua palavra, nos ajuda a sairmos daqui mais parecidos com Cristo Jesus e prontos a viver esse Evangelho vivo. Nos aviva, Senhor Deus, nos enche do Teu Santo Espírito da Tua palavra, que cada coração aqui esteja atento, sedento por Ti, com sede e fome dela. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos uma igreja operante, Senhor Deus, uma igreja que cumpre, Senhor Deus, o ID, Pai, e que serve de acordo com a Tua vontade, com a marca do amor. Nos ajuda em tudo, nos auxilia, Senhor Deus, com Teu favor e graça, e que seja perceptível, Senhor Deus, que não foi a minha abordagem, mas a Tua, Senhor Deus, para transformar os corações aqui. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém, amém. Irmãos amados, o tema dessa pregação, dessa ministração de agora, é: todo homem foi chamado para estar apto ao ofício de diaconato. É certo que é um chamado especial de Deus, o diaconato e o presbiterato. Deus chamou homens a serem pastores dos seus próprios lares, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo nem todos vão servir na igreja com esses cargos oficiais de diáconos ou presbíteros. Você não precisa ser um presbítero ou diácono, você não precisa necessariamente ter um cargo para servir na igreja ou para se alegrar nela. Mas ao mesmo tempo eu temo por aqueles que não desejam isso. Conquanto seja oportuno você não ter vaidade para cumprir tão somente seu chamado em servir, por causa do título, me preocupa alguns que, justamente talvez para fugir dessa vaidade, ou então para mostrar uma falsa piedade, também não querem assumir essa responsabilidade e o título. Sim, irmãos, o título de diácono é o título de servo, escravo.
E a palavra de Deus nos diz que maior é aquele que serve. O próprio Jesus foi o maior de todos os exemplos quanto ao diaconato. Embora não queira colocá-lo como oficial, diácono, mas ele foi o principal de todos eles. Afinal, a palavra grega, no grego koiné, para diácono, e a primeira vez que ela aparece com essa nomenclatura para sermos chamados ao oficialato, está lá em Atos. No texto de Atos, capítulo 6, nós vamos ler em breve. E esse texto diz diáconos, se referindo àqueles que serviriam as mesas, aqueles que distribuiriam o mantimento na mesa de forma igualitária entre as esposas dos judeus e as esposas dos gregos, helenistas. Irmãos, a palavra de Deus deixa claro para nós que Cristo Jesus foi aquele que não apenas serviu as mesas, mas ele serviu aos seus discípulos. Discípulo nada mais é do que aluno, queridos. E sim, o nosso mestre Jesus, ele tinha seu colegiado de alunos, né? Os seus discípulos, que eram mais extensos do que os 12. Os 12 depois foram chamados de apóstolos, que são generais de Cristo, mas também são os primeiros que servem, são aqueles que se debruçam na palavra e então prestaram contas diante de Deus para ensinar à igreja aquilo que era a sã doutrina. Esses mesmos apóstolos, quando se depararam com o desafio de servir as mesas de forma igualitária entre os irmãos, e estava havendo uma certa confusão no meio da igreja, onde tem crente, onde tem pecador, tem um pouquinho de confusão sim. Eles então disseram, nós não podemos deixar o ministério da palavra, o ministério do ensino, precisamos nos debruçar no ensino, então escolham 7 homens. Nós vamos ler esse texto mais à frente. Mas escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, 7 homens que sejam realmente aptos, experimentados para servir as mesas de forma justa. Então a igreja do Senhor ali no primeiro século escolhe, elege, por meio de eleição mesmo, aquilo que vai acontecer, acho que daqui a 2 domingos aqui na igreja, elege então o seu colegiado de 7 diáconos. Cristo foi o maior de todos os diáconos, porque ninguém, queridos, veio de tão alto. Ninguém se rebaixou tanto para servir. Eu quero que você contemple isso. O diácono significa literalmente escravo e servo. Eu não quero que você pense que essa é uma pregação tão somente para os homens, embora o oficialato na igreja foi reservado para eles, conforme as escrituras, para o nosso bem. Mas essa pregação também tem que alcançar o seu coração, querida mulher e irmã que está aqui na igreja nesse dia. Todos nós fomos chamados a servir uns aos outros em amor. Nós temos alguns exemplos nas escrituras como Derbe, nós temos alguns exemplos na escritura como Rispa, ou você tem algum outro exemplo como Febe. São mulheres que eram piedosas no serviço. Por que não falar de Priscila, né, esposa de Áquila? Eram piedosas no serviço a Deus. Recebiam até uma certa proeminência, elas não tinham o cargo oficial, mas elas serviam ao Senhor. Ou ainda aquelas mulheres que serviram com as suas próprias mãos o nosso mestre, o Senhor Jesus. Veja que ironia maravilhosa. Deus, o rei de todo o universo, e é fácil nós ouvirmos alguns pregadores, talvez com interesses escusos, falarem, ele é o dono da prata e do ouro, então você não pode ter cara de pobre. Teve um certo pregador que esses dias falou isso, por mais bem intencionado que ele possa ter estado. Irmãos, não é sobre a aparência de pobreza ou riqueza que o evangelho se trata. Então ele disse, se você é filho do Deus Todo-Poderoso, se você é filho do dono da prata e do ouro, você tem que se parecer com ele, então você tem que ter cara de rico. Irmãos, o nosso mestre nasceu numa manjedoura, queridos. Ele foi criado aos pés de um carpinteiro e aprendeu esse ofício para até os seus 30 anos servir as mesas e as casas como carpinteiro, construindo, sejam casas, sejam móveis. Ele viveu de forma humilde. Aos 30 anos, quando ele começou o seu ministério profético, ali nas águas do Rio Jordão, através do batismo do seu primo, o profeta João Batista, e ele sai daquelas águas, ele é enviado, queridos, para 40 dias, onde ele teria fome. Ele é enviado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Ele não foi enviado aos palácios de Herodes. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso modelo. Ele foi enviado ao deserto, com o fim de ser tentado por Satanás. E passando aqueles 40 dias de jejum, de fome, sem comer nada, humanamente falando, nós esperamos que ele tivesse bebido algo, porque depois de 4 dias sem beber, você certamente vai ter morrido como homem. A Bíblia não deixa claro isso, mas se espera que ele tenha bebido água no deserto, mas comer, ele não comeu, ele ficou de jejum e foi tentado por Satanás ali. Depois ao sair, queridos, revestido pelo Espírito Santo, conforme ali nas águas do Rio Jordão, ele já tinha sido e recebido como que o Espírito
o Espírito conduziu ele para o deserto em forma corpórea de pomba. Queridos, ali o nosso mestre saiu sem ter necessariamente renda com que pudesse ser subsistido. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, o Cristo encarnado, o Deus eterno, ele foi sustentado por mãos de mulheres. Porque não Susana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, uma das mulheres que ajudou na manutenção do ministério profético de Jesus. Durante 3 anos, queridos, ele não se ocupou em adquirir o seu próprio pão. E é certo que nós sabemos que ele não deixou de comer. É certo que nós sabemos que ele foi, então, suprido em todas as suas carências para cumprir o ID de Deus e o seu chamamento. Esse é o nosso mestre. Não é um convite para que você, especialmente, deixe o seu trabalho e então vá viver, de fato, por fé nessa instância. Esse é um chamado para alguns, certamente. Alguns que são missionários, alguns que são pastores e líderes, sim. Vão ser sustentados. Alguns deles vão precisar, como o apóstolo Paulo, fazer tendas lá em Coríntios. Ele precisou fazer isso. Ele se dirigiu para esse trabalho, para fazer tendas. Ele supria durante algumas horas do seu dia aquelas tendas, aquilo que era suficiente para a sua subsistência, e então ele corria para a sinagoga, ou ele corria para a escola de Tirano lá em Éfeso, para pregar o evangelho de casa em casa. Ele supria aquilo que era necessário, para não ser pesado à igreja, era basicamente a intenção de Paulo. Mas ele também foi sustentado pela igreja em Filipos. Assim o nosso Senhor Jesus foi sustentado por mulheres, queridos. Isso não era uma vergonha para ele, ao contrário. Durante 3 anos ele não tinha onde reclinar a cabeça, você lembra disso? Teve um certo pregador que disse que ele tinha muito dinheiro. Afinal, a casa dele, em Cafarnaum, ficava à beira-mar. Olha que ironia, queridos. De onde é que essas pessoas tiram essas ideias malucas da palavra de Deus? Não é da palavra de Deus, certamente. Eles não devem estar lendo a mesma Bíblia que a gente. O nosso Senhor Jesus certamente viveu uma vida humilde, entregando-se ao modelo que importa que nós vivamos. Isso não quer dizer que Jesus é contra o dinheiro, mas o ministério dele nada tinha a ver com adquirir riquezas ou construir palácios. Assim é a mentalidade de um diácono. Por mais que ele seja proeminente no seu exercício profissional, por mais que ele seja bem-sucedido e próspero financeiramente, glória a Deus por isso. Se ele tem se dedicado nas horas que lhe competem ao trabalho, glória a Deus. Mas mais do que isso, ele serve aos irmãos. Esse é o seu ofício, o seu chamado. O seu modelo é o próprio Jesus. Ele foi o maior de todos os diáconos, porque ninguém foi tão humilhado quanto ele. Quando ele se cingiu com a toalha, você lembra disso, e a bacia? Ele demonstrou quão baixo foi para salvar e dignificar a sua igreja, os seus próprios servos, os seus discípulos, alunos. Ele diz, o mestre é maior que o Senhor, vocês sabem disso. Mas se eu, sendo mestre, vos fiz isso, vocês têm que fazer uns com os outros. A palavra de Deus é muito clara, queridos. Na estrutura da igreja, Deus estabeleceu então líderes para cuidar e servir ao seu povo. Desejar esse episcopado como que o ofício de diácono para todo homem é uma honraria. Mas certamente todo homem deve estar apto para isso, mesmo que você não seja eleito pela igreja. Glória a Deus se você for, se você não for, glória a Deus também. Se alegre em servir a igreja, mesmo sem o título, mas com o título também, e esse desejo de servir integralmente ao Senhor. Todo homem foi chamado para estar apto a esse ofício. Nós vamos entender o que é que isso significa. Deus estabeleceu essa liderança. 2 ofícios são claramente instituídos, os presbíteros ou bispos e os diáconos. Os presbíteros cuidam da doutrina, da supervisão, do governo da igreja, a área espiritual especialmente. Enquanto os diáconos são chamados ao serviço prático da igreja, as necessidades dos irmãos. São aqueles que estão mais sensíveis. É a junta diaconal que pode cuidar, meus irmãos, de forma mais pronta dos necessitados. É claro que todos nós, irmãos aqui em Cristo, precisamos estar sensíveis uns aos outros. Precisamos como o próprio Jambo falou aqui, nos espraiar na vida um do outro, nos alegrar na vida um do outro, conhecer as necessidades um do outro para ajudar. E não simplesmente sobrecarregar, claro, a junta diaconal. Jambo, eu fiquei sabendo agora, Marcos Pablo, eu fiquei sabendo que o fulano de tal está precisando disso. Vai lá e ajuda você. Não, nós podemos ajudar, podemos servir. Certamente podemos comunicar aos irmãos que são diáconos, para que eles tomem partido, para que eles possam, como instituição também, igreja, possam servir ainda melhor. Mas nós podemos servir, podemos ir nas mesas, ajudar o povo de Deus. Temos que ter esse espírito voluntário. É o mesmo espírito que o rei Davi no Salmo 51 pediu a Deus. Deus, me dá um espírito voluntarioso para servir. Você lembra do rei Salomão no início do seu ministério como governador? Ele orou pedindo sabedoria para poder então gerir melhor
as suas decisões para cuidar do povo de Deus. É assim o diácono. Os diáconos, então, são chamados a um serviço prático, a atenção especial, mais voltado aos necessitados. Vamos para o texto de Atos, capítulo 6, para entender um pouco melhor esse movimento. Quando tudo surgiu quanto ao diaconato. Atos, capítulo 6. O verso 1, aqui já tinha havido Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas naquele grande dia. Depois, mais 5.000 foram batizados e se converteram ao Senhor. A igreja estava crescendo em Jerusalém. Ananias e Safira já tinham ofertado aqui por vaidade, já tinham morrido aos pés do apóstolo Pedro, porque ofertaram, queridos, para aparecer e enganaram o Espírito. Vocês conhecem a história. Um contraste com Barnabé, que tinha doado o seu terreno e genuinamente estava querendo, em verdade, servir a igreja do Senhor. Então, no capítulo 6, a palavra de Deus diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, dos servos de Cristo Jesus, dos pequenos cristãos, houve murmuração, ou seja, um tipo de reclamação assintosa dos helenistas. Helenistas eram aqueles que tinham vindo da Grécia e que por algum motivo estavam congregando ali, dentre os judeus em Israel. Eles murmuravam contra os hebreus, contra os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então existia o partir do pão, existia a distribuição para que ninguém tivesse necessidade, e os helenistas entenderam que as suas viúvas, como se tivesse agora havendo, irmãos, dentro da igreja, um certo partidarismo. Então os diáconos são de uma classe, aqui não tinha ainda existido essa perspectiva do diaconato, mas como se tivesse uma classe de pessoas servindo as mesas, servindo as viúvas, aquelas que não tinham condições de trabalhar para adquirir o seu sustento, e as viúvas de uma classe de pessoas estavam sendo esquecidas. É claro que essa murmuração era contra os próprios apóstolos. Isso é uma acusação grave, obviamente. Os apóstolos acatam aquela murmuração e aquela reclamação, e eles, os 12, convocaram a comunidade dos discípulos, reuniram toda a congregação de Israel, toda a congregação da igreja, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei, olha o que ele diz, escolhei dentre vós, versículo 3, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Não eram homens, queridos, baixo instruídos, não eram homens que não tinham conhecimento nenhum da palavra. Parece um pouco disso no movimento da igreja moderna. Os irmãos que conhecem um pouco mais a palavra, vamos colocar no cargo de presbíteros. Os irmãos que não conhecem muito, mas são aqueles mais braçais, aqueles que de repente conseguem ter um pouco mais de sensibilidade em juntar as cadeiras e mesas e fazer a limpeza do templo, vamos colocar para diáconos. Não. São homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e homens cheios do Espírito Santo precisam ser cheios da palavra do Espírito Santo. Como você vai ser cheio do Espírito se você renega a palavra que o Espírito inspirou? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio da palavra, aos quais nós encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, os apóstolos estavam então concluindo isso, dizendo: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Certamente, queridos, o ministério da palavra, o ministério da oração, é um ministério pesado. E eu não digo isso com tristeza no coração, mas sim como quem assume responsabilidade para dizer: existe um peso quanto às costas daquele que carrega a palavra e o ministério do ensino e a oração na igreja. Então é por isso que eles precisaram delegar, pedir ajuda, mas não para qualquer pessoa, não para qualquer tipo de homem, mas para homens cheios de espírito e de sabedoria. Então eles dizem: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram então estes homens. Vocês conhecem aqui Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, aquele mesmo que foi e pregou ao eunuco, aquele que era o ministro da fazenda, o ministro dos recursos financeiros da Etiópia, o eunuco da rainha de Candace, aquele que, anos e anos depois, quando a igreja foi se estender até a Etiópia, se verificou que já existiam várias igrejas lá, porque o eunuco levou, depois do batismo por Filipe, essa palavra, essa mensagem, até a Etiópia e pregou o evangelho, e ali plantou várias igrejas. Mas esse Filipe foi aquele que foi enviado por Deus para pregar o evangelho, um diácono, queridos. Apto para o ensino, sim. Apto para evangelizar, como todo cristão deve ser. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, esses que foram eleitos aqui agora,
E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Então a palavra de Deus diz qual é a suma de uma boa escolha quanto aos diáconos e presbíteros, queridos. A suma é essa. O resultado é esse. A palavra de Deus diz, versículo 7, observe com temor e tremor. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes se converteram obedecendo à fé. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Que coisa estrondosa é a sabedoria de Deus para conosco, nos estimulando à fé, ao temor, ao amor, ao serviço. Jesus, sendo o maior de todos os diáconos, nos chamou a esse tipo de serviço, a esse tipo de desejo. O diaconato não é um cargo menor, queridos. É certo que ele não toma a ingerência da igreja, ele não toma as decisões de governo da igreja, mas não é um cargo menor. Não é um cargo pelo qual você vai então usar para chegar ao presbiterato. Não é um tipo de primeiro estágio para uma promoção maior, não é. É claro que nós não podemos descartar a ideia de que alguém que, sendo talvez um pouco mais jovem ou mais recente na igreja, possa ser enxergado pela igreja. Sim, porque são os membros da igreja que notam esses dons, que notam essa disposição de coração de servir, que vão eleger esse irmão. Então, eu não estou dizendo aqui agora que os irmãos da igreja não possam verificar que o irmão é apto para o diaconato, mas talvez eles não acham ainda que ele esteja apto para o governo da igreja. E então os anos vão se passando e esse irmão, sim, ele pode chegar a uma eleição de presbíteros, mas não como alguém que está caminhando numa carreira, não há uma ascensão. Não existe aqui, nesse aspecto, um organograma em que os presbíteros estão acima como cargo dos diáconos. Existe sim uma ingerência como pastores da igreja, do rebanho. Os diáconos são servos, enquanto os presbíteros são pastores e também pastoreiam e servem, como todo pastor deve servir, os próprios diáconos na igreja. Então não é um cargo menor, a gente precisa tirar e desmistificar esse conceito. É um chamado nobre que existe caráter. Quanto aos diáconos, ele disse aqui em 1 Timóteo, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez. Intrepidez é ousadia para anunciar a palavra na fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então nos mostra os requisitos para esse ofício, aqui em 1 Timóteo 3, 8 a 13. E esse texto nos ensina que todo homem deve estar apto para esse chamado, queridos, mesmo que nunca venha exercer esse ofício oficialmente. Então, observe comigo o versículo 8 e 9. Vamos entender aqui um pouco sobre o caráter desse diácono. O caráter que importa que todo cristão tenha, queridos. Então, aqui, certamente existem algumas marcas de virtude que você, como mulher, também precisa desenvolver. Não necessariamente para ser uma das líderes e oficiais da igreja. Essa não é uma posição que Deus reservou para você, mas sim, para desenvolver essa marca de caráter, você possa glorificar a Cristo, servindo também a congregação. Servindo de forma nobre. Como a gente não mencionaria diante do Evangelho Maria Madalena, como não mencionaríamos a própria Maria, mãe de Jesus, como não mencionaríamos Susana, como eu mencionei aqui, outras mulheres que foram sim proeminentes no serviço a Cristo, e no serviço à igreja primitiva, estavam ali servindo. Veja que coisa interessante, às vezes o coração de algumas irmãs fica um pouco inquietos quanto a não eleição para ofícios dentro da igreja, mas aqueles que são eleitos para oficiar, aqueles que são eleitos como diáconos não podem desejar, queridos, nos seus corações a vaidade. Então, eles são eleitos para, de alguma forma, apagarem o seu nome no serviço à igreja. Não é para que eles cresçam, é para que Cristo cresça na igreja e neles. Então, se não é para a vaidade deles e de ninguém, se você como irmã está se sentindo talvez um pouco mais constrangida, pense que essa é a responsabilidade que Deus colocou sobre os ombros do homem, para o louvor da glória de Deus. Isso não é para a vaidade dele, sim para a humildade dele, para que ele te sirva da melhor forma, inclusive como diácono na igreja. A palavra de Deus é clara e não incita ninguém à vaidade ou à contenda. Então a palavra de Deus diz, o caráter do diácono é o caráter de Cristo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Vamos entender aqui respeitáveis. No grego aqui, koine, que é o grego bíblico, a palavra é seminos. A palavra grega seminos, então, significa alguém que é digno de honra. Aquele que vai ser eleito diácono é aquele que é digno de honra, sério, que é respeitável.
Ele não tem falhas em seu caráter para com as irmãs na igreja ou para com outras pessoas fora da igreja. No seu trabalho, o seu caráter é ilibado, sim. Não porque ele é perfeito. Não porque ele seja santo demais a ponto de não cometer pecado. Certamente a sua esposa vai relatar que ele tem muitos pecados. Quem conhece mais os pecados do marido de um homem do que a sua própria esposa? Talvez somente o Espírito Santo. Mas depois dele, a esposa sabe. Mas ainda assim essa esposa consegue olhar para esse irmão em Cristo, que é o seu marido, como falho que é, mas vê o seu coração sincero diante de Cristo. E vê quanto ele se arrepende e se quebranta diante do Senhor. Com quanto zelo ele tem para pedir perdão e se arrepender diante de Deus, inclusive diante dos homens, e diante da própria esposa quando ele falha. Uma boa marca de um caráter ilibado e respeitável é um homem que se arrepende. Você já pediu perdão à sua esposa, meu querido? Você está esperando o quê? É difícil, né? É difícil que você está cedendo aos conselhos do orgulho. Mas aquele que cede aos conselhos da sabedoria e do temor do Senhor, ele se quebranta diante de Deus, ele diz: Deus, se a minha esposa tem agido de maneira rixosa e ela não está de alguma forma seguindo os padrões que eu acredito que eu deveria merecer, é culpa minha, é minha responsabilidade. Então esse homem se quebranta diante do Senhor e diz: eu preciso me arrepender diante da minha esposa. Eu preciso clamar a Deus pelo seu favor e sua graça, e também talvez diante dos filhos. Sim, aqueles que têm filhos, a partir talvez de alguma certa idade, você vai incorrer em alguns erros para com eles, e você vai precisar pedir perdão, e como isso parece difícil, mas não é Deus da graça, não é o Deus que nos chama à humildade. Ser um homem respeitável, um homem de honra, um homem sério, é um homem que se arrepende e pede perdão quando falha, e ao mesmo tempo é um homem que se esforça para fugir dos equívocos e dos erros. Essa é a palavra, um homem de honra. Você consegue ver nos irmãos aqui na igreja, aqueles que estão sendo colocados especialmente para esse serviço de diaconato, honra. Talvez você não conheça o irmão na sua intimidade, no seu trabalho, você não conheça ele no seu lar, você não sabe muito bem. Certa vez, um certo pastor, antes de uma eleição para diaconato, ele desafiou a igreja a conversar com as esposas dos que estavam sendo candidatos. Que grande desafio, queridos. Cuidado com as muitas confusões que isso pode provocar, mas se você for com humildade, e se a esposa for sábia e humilde, certamente ela vai conseguir conduzir todas essas coisas e as respostas. Cuidado para você não fazer uma entrevista tipo, sabe assim, Fantástico, quando faz aquelas perguntas meio capciosas. É muito mais para sondar como é esse homem em seu lar, como é esse homem. Ele é de honra mesmo, ele é sério e respeitável. Mas a segunda marca do caráter de um diácono, uma marca do caráter de Cristo, e que nós todos, aqui na congregação, precisamos levar a sério e forjar os nossos corações nisso, é que ele é um homem de uma só palavra. O seu sim é sim, o seu não é não. Até mesmo o texto de Provérbios nos exorta dizendo: aquele que diz uma mentira e depois diz, eu estava brincando. E olha que eu fazia muito esse tipo de pecado, queridos. Comentava uma mentira e depois dizia, estou brincando. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que é um tolo, louco, fora de si. É o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos crescer em nossa santificação e observar a palavra de Deus, que confronta, inclusive, aquilo que a gente nem achava que era pecado. Aquilo que talvez alguns agora estejam dizendo, que exagero isso, mas que sabedoria ao mesmo tempo, que é a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, se o seu coração está dizendo que exagero, que você confronte o seu coração com a verdade para dizer, ele é a verdade e eu estou no engano. Então, a minha palavra precisa ser sim, sim, não, não. Aqui a palavra grega é midilogos. Significa que alguém não tem linguagem dupla. Ele não tem ânimo dobre, querido. Ele firma compromissos. Você percebe como a influência do evangelho estava presente nas últimas gerações, e hoje parece que a gente está mergulhado em uma influência tão mais progressista, tão mais positivista, com múltiplas psicologias, que desviam o ser humano da palavra de Deus, ou da verdadeira psicologia, que é o estudo da psique, da alma humana. Mas o estudo da alma humana que é devido é o estudo da alma humana pela palavra. Não é uma crítica à profissão, é uma crítica às ideologias que vêm. Mas nos tempos passados, os nossos pais, os nossos avós, eles podiam nem ser cristãos exatamente, mas eles tinham uma régua moral muito mais alta. Quando eles firmavam um compromisso como homem, você sabe disso. Você ouve as histórias dos seus pais, dos seus avós, e você sabe, ele dizia assim, eu sou um homem de palavra, então se ele disse que ia fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Se ele se comprometeu com os irmãos na igreja a estar naquele horário, ele vai estar naquele horário, você está entendendo? Não. E como nós estamos flexíveis nos últimos dias, precisamos voltar, ter um retorno a isso. Não linguagem dupla.
não pequenas mentiras ou conforto demais. Nós não podemos ser homens que dizem uma coisa e fazemos outra. Esse homem de Deus, esse diácono, esse servo, escravo, ele deve ser sincero, íntegro, confiável. As suas palavras precisam ser, de fato, estabelecidas como lei. Se ele disse, é porque ele vai estar aqui. Mas ele disse semana passada, eu não tenho certeza se ele vai vir, mas ele disse, então ele vai estar aqui. É a confiança que alguém que conhece o diácono deve saber. Efésios capítulo 4, versículo 29, abra sua Bíblia, Efésios 4, 29. Observe o texto. A palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra de baixo calão, e sim unicamente a que for boa para edificação. Irmãos, nós, homens e mulheres aqui, precisamos forjar o nosso coração para que as nossas palavras sejam de edificação. São aquelas palavras que são como esses tijolos que constroem, são como essas ferragens que constroem e edificam, e não palavras que destroem. Ele continua dizendo, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Esse é o homem de Deus. É claro que ele está falando aqui para homens e mulheres. Em Efésios ele está escrevendo uma carta para a igreja. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o texto de Efésios. A terceira marca de caráter, ele é um homem que não é inclinado a muito vinho. É certo, queridos, que a bebida alcoólica não é pecado. O próprio Jesus tomou o vinho, e não adianta você dizer que na época de Jesus o vinho não era fermentado, porque isso é contra a química, é contra a ciência natural. Uma vez que você colocar o fruto da videira num barril e você esperar por algum tempo, ele vai fermentar, e a molécula que vai surgir ali é álcool. Inclusive tem um percentual muito maior do que a cerveja, embora a cerveja esteja associada à sensualidade na nossa sociedade, e eu entendo se você evitar, mas o vinho tem mais álcool do que a cerveja. E eu não estou estimulando você a tomar cerveja, pelo amor de Deus. Nem muito menos vinho. Se você está muito bem sem tomar vinho, glória a Deus por isso. Mas eu quero lembrar a você que Jesus tomou o cálice, e o cálice era vinho, a nova aliança do meu sangue. Eu quero lembrar a você que ele foi chamado pelos fariseus, obviamente de forma injusta, de beberrão. Beberrão por quê? Porque ele tomava vinho, ele se alegrava com seus discípulos. Claro que sem embriaguez. Esse é o nosso Jesus. O próprio Paulo recomendou a Timóteo, na segunda carta, a gente está ali na primeira, na segunda carta ele recomendou que Timóteo tomasse um pouco de vinho, por causa dos seus problemas estomacais. Embora Paulo tivesse uma instrumentalidade da parte de Deus para curar muitos enfermos, e certamente ele fez isso, ele não curou o próprio seu discípulo, seu próprio filho na fé, Timóteo. Ele recomendou um remedinho, um pouco de vinho, para que Timóteo então tivesse. Eu não sei se Paulo tinha base científica para isso, mas ele achava que o vinho sim podia trazer algum tipo de conforto para as dores estomacais de Timóteo. Você está entendendo isso, não? Mas o homem de Deus, ele não é dado a muito vinho. Ele não permite que a sua alegria esteja na bebida ou nos prazeres. Entenda vinho como uma comida, talvez, querido. Aqueles que têm se excedido numa alimentação muito farta e talvez muito gordurosa, estão de alguma forma em desequilíbrio. E certamente podemos ser exortados também quanto a isso. A palavra de Deus diz, não inclinado a muito vinho. O abuso de álcool traz embriaguez, e nós sabemos qual é o tipo de revestimento que nós precisamos ter. Efésios capítulo 5, versículo 18, abra sua Bíblia, Efésios 5, 18. Observe comigo, seja como os bereanos que checam na palavra se eu não estou falando alguma asneira. Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz, e não vos embriagueis com vinho. O próprio Paulo está escrevendo a Efésios, uma igreja que ficava na Ásia, no qual há dissolução. O vinho tem dissolução. O vinho é perigoso sim, temos que ter cuidado. Então, como eu disse, se você está vivendo sem vinho, viva. Glória a Deus por isso. Mas olha o que ele diz, a palavra é como que a mesma, querido. Se você não vai se embriagar com vinho, e não deve, você tem que se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O diácono sim é aquele que também serve a Deus com os seus cânticos, com o seu louvor, com a agradabilidade do seu ser. A sua voz é doce para louvar e exaltar a Cristo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o texto de Efésios 5, 18 a 21. Então, o diácono ele não é inclinado a muito vinho. O diácono também, a quarta marca do seu caráter, ele não é cobiçoso de lucro desonesto. Diáconos, naquela oportunidade, lidavam com os dinheiros que chegavam aos pés dos apóstolos, as ofertas. Era como que o tesoureiro naquele tempo. O diácono ia pegar aquele recurso e ia distribuir nas mesas. Então, eles lidavam com essa distribuição de recursos na igreja primitiva. A honestidade financeira era essencial para que ninguém se aproveitasse da generosidade dos irmãos, prevaricando.
Quantos pastores hoje, queridos, eu não estou ousando aqui dizer que quem é A ou B, quem é que faz isso, porque nós não sabemos na intimidade a vida dos irmãos. Mas quantos pastores têm pegado os dízimos para morar em mansões, ou andar em carros super luxuosos, ou vestir sapatos de 7 mil reais da Gucci, da Prada? Eu não estou dizendo que todo aquele pastor que usa esses acessórios está de fato prevaricando. Porque talvez esse homem, antes, ou sendo pastor da igreja, ele também tem outras empresas e outras rendas. Talvez ele não receba 1 centavo da igreja, glória a Deus. Não que isso pudesse ser louvável, entenda. A palavra de Deus diz que o presbítero, ele é digno de dobrados honorários. Então ele deve sim receber da igreja. É bom que a igreja se acostume com isso. Se acostume em servir ao seu líder ministerial. Mas imagina que esse irmão, ele tem uma empresa, ele tem algumas empresas e ele recebe por isso. Então não julgue temerariamente, ou seja, sem conhecer todos os recursos. Sem conhecer muito intimamente a vida desse irmão. Mas nós sabemos que sim, alguns têm prevaricado, pegado o dinheiro dos dízimos e ofertas, que era para a viúva, que era para o órfão, que era para os necessitados, que era para a edificação de templos, que era para a construção de igrejas locais, que era para a manutenção de missionários, e eles estão investindo em sua própria vida para conforto tão somente. Certamente os pastores devem viver uma vida minimamente confortável, as batalhas espirituais são muito grandes. É bom que eles tenham minimamente um plano de saúde, se a igreja puder fornecer uma casa confortável, porque não um carro, ele vai visitar os irmãos, ele pode andar de ônibus, claro, mas é bom que ele tenha um certo conforto, mas luxo, não às custas dos irmãos, não à custa da generosidade dos irmãos, luxo não. A menos que ele tenha a sua empresa de tendas com muito lucro. E ele tenha delegado tão bem, a ponto de ele fazer muito bem o ministério pastoral, e ao mesmo tempo os irmãos, né, ou os servos dele que estão ali trabalhando e recebendo bons salários por isso, estão ali trazendo os proventos do risco que ele assumiu abrindo a empresa. Eu quero que você entenda isso. Nós não podemos ter prevaricação. Precisamos ter transparência, por isso que é tão importante as reuniões, queridos, as assembleias de prestação de contas na igreja. Uma igreja séria faz isso. Nós fazemos isso aqui através do Marcinho, que é o tesoureiro. Eu quero que você vá comigo lá para João, capítulo 12. João 12, versículo 4, a palavra de Deus diz, se referindo a um dos 12 discípulos. João 12, se referindo a um dos 12 discípulos, ele diz, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, a partir do verso 4, João 12, 4. Mas Judas Iscariotes, o que estava para traí-lo, obviamente, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? 300 denários é uma quantidade muito grande, elevada, era mais de um ano de salário. Por que não se vendeu por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O tesoureiro do colegiado apostólico era um ladrão. Jesus sabia disso? É claro que sabia. E ainda assim permitiu com que ele continuasse sendo tesoureiro até a sua morte, por enforcamento, né, o seu suicídio. Cuidado, precisamos sim ter diáconos que servem as mesas sem prevaricação, sem sorte da ganância. Precisam ser homens desapegados dos recursos financeiros. Não no sentido de que eles são pobres financeiramente, mas no sentido de que eles estão ali para servir aos irmãos. Sem o desejo e a cobiça pelo dinheiro. Eles não amam o dinheiro. Quinta marca do caráter, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono deve entender e viver o evangelho de Jesus. A sua salvação é marcada pelos méritos de Cristo. Ele não confia no seu próprio braço. Ele não confia na sua própria estrutura. Ele não constrói uma ponte até Deus. Ele anda na ponte que Deus construiu, que é Cristo. Sua vida deve ser coerente com a sua fé, sem hipocrisia, boa consciência. Efésios 4, 22 diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, queridos, vos despojeis, se tirem a sua roupa do velho homem. Esse velho homem é uma referência à sua velha natureza pecaminosa, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Entendimento, sabe o que é o entendimento, queridos? A definição de entendimento é a correlação correta dos fatos. Conhecimento é a compreensão dos fatos. Eu entendi os fatos, estão aqui dispostos, ok. O entendimento é quando eu correlaciono eles corretamente com a minha vida. É um pouco parecido com a aplicação de sabedoria. Então, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É por isso que Jesus diz, ameis a Deus acima de todas as coisas, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força e com todo o vosso entendimento. Aleluia. Precisamos adorar a Deus com entendimento. E vos revistais do novo homem. Se coloque na roupa de Cristo.
criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Queridos, no versículo 10, o diácono, ele passa por testes. Também sejam estes, versículo 10, 1 Timóteo 3, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Tem testes, queridos, testes. O diácono, o servo, o escravo de Cristo, o servo maior da igreja. É claro que o pastor também, como ministro da palavra, vai querer outorgar para si esse cargo de ser o servo da igreja, e certamente ele deve se desgastar no ensino, mas o servo da igreja, o diaconato, não é para novos convertidos, entenda isso. Se você é um novo convertido, você refrescou a sua fé em Cristo agora, ou você recentemente foi batizado, ou você estava como que dormindo na sua fé, e você foi avivado pela palavra da verdade, e agora você quer servir a Jesus de todo o seu coração, calma, caminhe por fé por mais um tempo, permita com que a igreja possa ver as suas boas obras e bons frutos, permita com que a igreja possa ver a experiência que você tem com situações difíceis. Certamente elas virão no seio da igreja, se você viver o ambiente da igreja. Se você viver a vida comum da igreja, você vai viver situações difíceis. O diácono não é para novos convertidos, o diaconato, ou para aqueles que não têm um histórico de fidelidade ainda. Eles precisam construir isso, precisa de tempo, de confiança. Os diáconos devem ser testados antes de assumirem a responsabilidade. Essa palavra experimentados aqui no grego é dokimastezons. Significa alguém que foi provado, como o metal, queridos, que foi acrisolado, a prata que foi testada pelo fogo. Essa prata foi provada pelo fogo e se mostrou pura, límpida, bonita, reluzente. Esse é o diácono. Esse é o irmão que está pronto para servir a igreja com esse ofício. Mas todo homem deve se esforçar nessa direção, sim? Vocês estão entendendo isso, sim ou sim? Sim ou sim? Amém? Amém. Isso implica que todo homem cristão deve estar em um processo de crescimento. Ou você está crescendo, meu irmãozinho, ou você está crescendo, ou você está decaindo na graça. A sua vida cristã é como uma escada rolante para baixo, meu amigo. Se você seguir no ritmo da escada rolante, você vai ficar parado, os anos vão passar, e você vai continuar imaturo, tomando leitinho espiritual, salvo na rabeta. Sabe aquele que passava na prova, né? Com a nota 5 na final ali, e a professora ainda dava uma ajudinha no conselho de classe, é você indo para o céu. É claro que é pela graça. Mas como seria bom que todos fossem produtivos, como seria bom que todo ramo desse bom fruto, muito fruto. Então você precisa ter crescimento, caminhando numa velocidade mais alta, mais rápida do que a escada rolante para baixo. E se você parar, você está descendo. Se você andar na velocidade da escada rolante, você está parado. Se você quiser crescer, alcançar estaturas mais altas de serviço, você deve andar um pouco mais rápido, se debruçar na palavra, amar os irmãos, servir, orar para que Deus coloque amor no seu coração por aqueles irmãos. Todo cristão, todo homem deve buscar maturidade em Cristo. Todo homem cristão deve estar em um processo de crescimento e maturidade espiritual para que, se necessário, esteja pronto para servir com esse ofício. E se a igreja, se o pastor te convocar para isso e ver esses sinais em você, meu querido, por mais humilde que você seja, pecador que seja, e reconheça que você é limitado e falho, ainda assim, querido, pela graça do Senhor Jesus que te reveste, diga: eis-me aqui, como Isaías disse. Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim, Senhor, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. Ele contemplou a majestade nas alturas, no templo, no trono. As abas das vestes daquele que sentava no trono enchiam o templo. Ele estava abismado, caiu como morto. E sabe o que ele disse? Senhor, ai de mim, tem misericórdia. Então o anjo saiu em Isaías 6, tomou uma tenaz, e com essa tenaz, uma espátula, pegou uma brasa viva do trono de Deus, como que simbolizando o sangue de Cristo, e tocou nos lábios de Isaías e disse: agora os teus lábios estão purificados, você agora está limpo. Sabe qual foi a reação de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que é que você está esperando, querido? É ser perfeito? Você tem que rumar para a perfeição. Mas enquanto você está trilhando esse caminho da perfeição, ainda que imperfeito, sendo imperfeito, imitando a Jesus com esforço, com diligência, seguindo o caminho estreito, diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero servir. Finalmente, irmãos, a família do diácono, versículo 11 e 12, semelhantemente quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, as esposas dos diáconos. Uma das provas de que esse homem é experimentado é o fato de que ele é casado, sim. Embora o próprio apóstolo Paulo não fosse casado, então a gente não pode dizer totalmente que isso é
um requisito, embora esteja aqui, homem de uma só mulher. Mas totalmente, ele só vai ser diácono, só vai ser presbítero, só vai ser pastor se estiver casado. É bom que seja, mas o próprio apóstolo Paulo não era casado, o próprio Jesus, nós não podemos renegar isso, essa verdade. Mas, uma coisa é certa, se ele é casado, se ele passou pelo primeiro ano, muitas adaptações, muitos desafios, certo? Primeiro ano, você é o sobrevivente do primeiro ano. Quem vai casar vai descobrir um pouco disso. Que Deus dê graça e que você se apoie em Cristo, obviamente. Mas aí ele se torna experimentado, mas o cara não tem um passarinho para dar de beber, não tem uma mulher para perrear, né? Não tem uma esposa para cuidar, para prover, para dar satisfação. Ele vai servir a igreja, irmão? É bom quando a mulher cobra do cara e diz assim: olha, você falou que ia chegar do Seja Homem meio-dia, moço. Já está meio-dia e meia, cadê você? E sem sinal, que lá onde a gente estava não tinha nem sinal para a gente dar satisfação para a esposa. Ela tem que reclamar mesmo. Ela tem que falar mesmo. Você tem que chegar em casa e dizer: fiz uma doideira, pulei de dorso no rio. Desculpa, me empolguei aqui com o João. A gente falou assim: vai pular no trampolim, não pula de cabeça. O homem não pulou de cabeça não, ele pulou de dorso. É para testar o espírito mesmo, para testar Deus preservando a vida dele. Em nome de Jesus, guardou o irmão de uma catástrofe, perdeu os movimentos todos, e Carlinha ficar agora com ele ali. Como Deus é bom, meu Deus. Preserva os seus, glória a Deus por isso. Mas Carlinha chega, Jambo chega lá de 1h da tarde, mas você disse que era meio-dia, meu amor. Esse é um cara experimentado, entende não? Ele tem experiência para dizer: meu amorzinho, perdão. Ele tinha que chegar mansinho, mas rapaz, você está me cobrando, eu estava lá no Ministério de Homens, se eu estivesse num bar para beber. Esse é o tolo. Esse é o tolo que fala desse jeito com a esposa. É mansinho. Mateus nem foi, ó, mas sabe ainda, nem foi. Ficou em casa com a mulher. Brincadeira. Tem que ir, bicho, tem que ir. Senti sua falta, Leozinho também, ó. Senti falta de vocês, mas bênção, glória a Deus por isso. Então, quantas mulheres dos diáconos elas devem ser? É necessário que elas sejam respeitáveis, sim, irmã. Se o seu marido está sendo enxergado, especialmente pelo pastor ou pela igreja, para exercer esse diaconato, tenha mais vigilância quanto à sua vida, sim. Como é privilégio, como é um privilégio isso? Como é bom ter esse pitbull nas suas costas. Você vai correr um pouco mais rápido, né? A pressão, perceba, cuidado, não coloque a pressão do status, do testemunho. Eu ouvia muito isso na minha juventude: a gente tem que dar testemunho, e parecia que o testemunho era a carcaça, e a vida, olha, você pode estar com a vida até desregrada, mas o testemunho, a aparência do mal, não, ajusta a vida, tem que ter tutano, tem que ter essência, busca essa essência, mas também a carcaça é importante. Então elas têm que ser respeitáveis, não maldizentes, mulheres temperantes. Essa é a característica que toda mulher deve buscar: temperante. Você sabe o que é uma mulher temperante, minha querida? Você sabe o que é ser temperante? É aquela que equilibra muito bem o tempero, e a gente pode até brincar com essas palavras, é a temperatura do ambiente. Ela não aquece ainda mais o ambiente, ela vive o ambiente, ela traz vida para o ambiente, ela traz edificação para o ambiente com a sua sabedoria e doçura, com a honra que ela atribui ao seu marido. Então esse homem vai ser colocado como juízes. Em Provérbios 31 diz isso, que a mulher sábia é essa que edifica o seu lar. Ela é temperante, ela equilibra as coisas. Tem algo que está em desequilíbrio, ela vai lá: oh meu filhinho, oh meu amorzinho. Você já viu uma senhorinha lá no Instagram, ela faleceu recentemente, mas ela tinha tantas palavras de sabedoria. Ela falava: seu marido for lá, estiver trocando pneu, minha irmã, você não precisa ir lá trocar o pneu junto com ele não, ele não quer isso não, ele quer trocar o pneu mesmo, ele precisa fazer isso. Mas você chega lá com um paninho, suquinho de laranja: toma aqui meu filho, você está se esforçando tanto para trocar esse pneu. Essa é uma mulher temperante, sabedoria. O homem não vai querer que você troque o pneu com ele, minha irmã. Deixa ele trocar o pneu, deixa ele ser homem, ele que tem que ser homem. Mas você tem que ser temperante. Que tal um suquinho de laranja? Fiz suquinho de maracujá, meu filho. Tá aqui, já liguei o ar-condicionado para você tirar aquela sonequinha aqui no sábado à tarde. Vamos descansar. Vamos para casa de mamãe, mas vai ser rapidinho para casa de mamãe. Vai ser rápido. A gente vai dar uma passeada, dar um beijinho, come um bolinho, rapidinho, mano. Já pedi para a mamãe fazer aquele bolo que você gosta. Ó, que doçura. Como é que esse homem não é feliz? Como é que esse homem não é saudável? É temperante e é fiel em tudo. O diácono, então, ele volta: seja marido de uma só mulher. Fidelidade, queridos. Imagina você chegando para o seu... Esse é um dos aspectos da vida que você precisa ser realmente atento.
Imagina você chegar para sua esposa e dizer: meu amor, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, meu amor, sou tão grato a Deus por ter criado você, trazido você até mim, como Deus fez, como que fez com Adão, minha linda, minha donzela, quinta-feira, né? Olhinhos de pomba, vocês estavam aqui? Que delícia! Você é minha gazela de amores, vocês estão entendendo, né? Os casais estão entendendo isso. Minha coça preciosa. Minha irmãzinha, minha amada, eu morreria por você. E eu queria te dizer uma coisa. Eu sou tão fiel a você. Minha linda, minha amada. E ela está lá, sorridente, olho lacrimejando. E você diz: eu sou 99,5% fiel a você. O brilho se foi, né? O semblante decai. Ela quer entender que 0,5% é esse que está faltando. Não quer não? Tudo que você falou foi apagado, meu amigo. Porque fidelidade tem que ser 100%, querido. O seu comprometimento tem que ser 100%. E é claro que somos falhos e precisamos vigiar os nossos olhos. Temos que ser como Jó, homens. Todo homem. Não só aqueles que já são diáconos. Jó chegou ao ponto de dizer: como eu colocaria os meus olhos numa donzela, numa outra mulher que não a minha gazela de amores, que não a minha esposa, a mulher da minha aliança. E vocês sabem, a mulher de Jó foi aquela que disse: amaldiçoa teu Deus e morre, miserável. Ele não falou isso porque a esposa era boazinha, não. Ele falou isso porque ele queria ser fiel a Deus e amava a sua esposa. O diaconato envolve a casa do homem, o lar do homem, a vida do homem, o coração desse homem, a mente desse homem, o espírito desse homem, o serviço desse homem, o trabalho desse homem. O diaconato envolve tudo, é o seu ministério, é a sua vida. Essa é a vida bem vivida, queridos. Essa é a vida que é privilegiosa. É por isso que estamos aqui adorando a Deus, reunidos à volta da palavra. É algo muito maior do que nós mesmos merecemos. Estar aqui, não lá fora no mundo. E é por isso que precisamos ter energia para trazer o máximo de pessoas aqui, para estarem conosco. Um homem incapaz de governar sua família com amor, sabedoria, arrependimento, sim, porque ele vai pecar. Não pode ser um exemplo para a igreja. Ele precisa ser fiel à sua esposa. Ele precisa governar bem os seus filhos e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Há tanto para falar sobre isso, mas o tempo urge. Eu não quero abusar da paciência de vocês. Um homem que deseja ser útil ao reino de Deus deve primeiro demonstrar maturidade e liderança piedosa em sua casa. Não vai adiantar, querido, você ser um servo. Não vai adiantar você ser um anjo na igreja e um demônio em sua casa. E ai de nós, como é fácil tratar como se não amássemos as pessoas que nós amamos. Como é fácil tomar dessa liberdade, tornar em libertinagem. Finalmente, queridos, a recompensa do diácono exige recompensa. Há tanto trabalho, Gabriel, exige recompensa. É claro, a vida eterna é essa recompensa. Mas olha, que recompensa no tempo presente também. O versículo 13 diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez em Jesus Cristo, em fé. Querido, como é bom sermos contados, não necessariamente com os heróis da fé, que são muito mais altos talvez que nós mesmos, aqueles da galeria de Hebreus capítulo 11, mas como é bom sermos referência, discípulos que fazem outros discípulos, embaixadores de Cristo Jesus, que são reputados como aqueles que amam o Senhor. O pastor, certa vez, recentemente, num treinamento de liderança, ele perguntou: como é que você quer ser visto ao final de sua vida? Como você quer ser visto? Pelas pessoas à sua volta, sua família, pela igreja. Certamente, queridos, precisamos ser vistos como alguém que ama a palavra, ama a Deus acima de todas as coisas, que arde de paixão para salvar o perdido, para amar a igreja. Preeminência, querido, significa um grau de respeito e reconhecimento. Ele não está buscando isso, mas ele recebe. Intrepidez da fé é quando um homem serve fielmente e sua confiança em Deus aumenta ainda mais. Você não quer ter a sua confiança aumentada? Você não quer ter as recompensas de um deleite, de um relacionamento ainda mais íntimo com Cristo? O serviço fiel a Deus não passa desapercebido. Deus honra aqueles que o servem com dedicação e amor, queridos.
Todo homem deve estar apto para isso. Eu vou repetir mais uma vez. O texto de João capítulo 13, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz: quando ele se levanta da ceia, Jesus, ele tira a vestimenta de cima, certamente a sua capa, toma uma toalha, cingiu-se com ela, colocou aqui ao redor dos seus lombos, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você consegue contemplar isso? Você consegue imaginar por um instante essa cena? Você lembra da manjedoura? A estrela que guiou os magos do Oriente. Certamente os magos demoraram mais um tempo para chegar. É provável que eles chegaram para adorar Jesus com seus presentes, ouro, incenso e mirra. E é provável que Jesus já estivesse em alguma casa, mas ali na estrebaria, ali na manjedoura, Deus levantou, de acordo com o Evangelho de Lucas, pastores para naquela noite do nascimento, naquela noite, para adorarem a Jesus. Os anjos apareceram para os pastores e disseram: venham, venham adorar Jesus. Eis que agora nasceu aquele que é raiz de Davi, o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Ele encarnou, ele está aqui, venham. E os pastores foram e adoraram. Certamente os animais estavam estatelados ali à volta. A criação, os anjos subiam e desciam e cantavam hosana nas alturas. Essa é a contemplação do universo, queridos, diante da majestade de Cristo. Você consegue entender que os astros devem ter parado para contemplar aquela cena em que ele toma a toalha, que ele pega a bacia? Queridos, as estrelas devem ter parado no tempo, contemplando o Criador delas, se rebaixando a servir. Talvez eles estivessem assim pensando: o que vai acontecer agora? Como assim? O que é isso? O Rei do Universo, o que ele está fazendo? Vamos contemplar isso. Todos pararam nos céus. Claro que isso é só uma conjectura, mas você consegue imaginar isso? Todos pararam, contemplando a beleza daquela cena. E ele lavou os pés da sua igreja. É isso que um diácono faz. É isso que um servo faz, um pastor faz. Vocês viram a gola do pastor Bruno? Chama gola clerical. É um colarinho diferente. Essa gola clerical não é católica romana, querido, embora eles tenham se apropriado disso depois. Foi um pastor presbiteriano escocês que fez essa gola como que representando uma coleira de um cão, de um servo, de um escravo de Cristo. Teve um dia que eu coloquei na biografia do meu Instagram, eu coloquei assim: escravo de Cristo Jesus. E é impressionante a quantidade de pessoas que não entendem isso. Então vieram pessoas criticando: nossa, ele se diz escravo de Jesus, ele não entendeu nada do Evangelho. Você que não entendeu, meu querido, porque o apóstolo Paulo, ele se denomina a primeira frase sobre si mesmo, antes de dizer que ele é apóstolo, antes de dizer que ele é qualquer coisa, até mesmo filho de Deus, ele diz: eu, Paulo, sou doulos de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo, completamente servil a Cristo. As minhas disposições, a minha mentalidade, o meu trabalho, o meu corpo, são disponíveis inteiramente ao meu Senhor. Porque antes eu era escravo do pecado, e aquele que não é escravo de Cristo está escravo do pecado. Mas o pecado tem a sua recompensa, e a morte. Mas Cristo tem a sua recompensa, e a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Essa gola clerical são pastores que usam para representar exatamente isso. Eu sou servo de todos, o menor de todos, aquele que está disposto a servir e lavar os pés de todos. Vamos para algumas aplicações práticas, queridos, rapidamente. Todo homem deve buscar o caráter de um diácono, todo homem, pois isso reflete maturidade cristã. Mesmo que você nunca exerça esse ofício, você precisa ser um homem respeitável, íntegro e firme na fé, fiel à sua esposa, homem de Deus, sua mulher. Segunda aplicação: seja testado e aprovado. Não tenha pressa em assumir responsabilidades, mas ao mesmo tempo também não seja letárgico demais, lento demais. Imprima velocidade e intencionalidade na direção certa do crescimento, não para ser reconhecido, mas para servir. Busque ser um cristão fiel e constante no conhecimento de Deus. Se debruce na palavra de Deus. Acorde para a glória de Deus. Terceira aplicação, queridos: cuide muito bem da sua família, sua liderança no lar. Aplique o culto familiar imediatamente, querido. Você não sabe como fazer? Peça ajuda. Mas tenha disposição de abrir a Bíblia, orar com seus filhos e esposa, ler um trecho das Escrituras,
Cantar alguns louvores que nós cantamos aqui na igreja, certamente seus filhos vão saber cantar. Se alegrar diante de Deus, chorar diante de Deus, elevar a Deus as suas petições, as petições da família. Seus filhos vão tomar conhecimento das aflições da família, das necessidades da família, talvez seja o emprego do papai, uma porta, uma oportunidade maior, e eles vão saber que devem orar por isso. E vocês vão orar juntos e vão meditar nas escrituras sagradas todos os dias, talvez 20, 30 minutos. Você pode se estender um pouco mais, obviamente, a casa é sua. Mas 20 minutos, por que não? Cuide bem da sua família, sua liderança no lar reflete a sua capacidade de servir o reino de Deus. Finalmente, lembre-se de que o serviço a Deus tem recompensas e o trabalho do Senhor não é vão. Sirva com alegria, sabendo que Deus vê e honra aqueles que o servem fielmente. Todo homem foi chamado para estar apto ao ofício de diácono, todo homem, pois o caráter do servo revela a maturidade de você como discípulo de Cristo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nos auxilia, Senhor Deus, a aplicar essa palavra aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa conduzir tudo aqui. Nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do Senhor, vazios de nós mesmos, preenchidos pela Tua palavra, Senhor Deus, e por um incômodo intenso de Te servir, Deus, Te servir, anunciar a Tua palavra, arder de amores por Ti. Nos dá, Senhor Deus, a graça de sermos apaixonados e na constância, Senhor Deus, do nosso lar, amarmos a Tua palavra e as pessoas e a igreja. Abençoa todo homem aqui, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Levanta, Senhor Deus, homens que estão sendo capacitados em seus joelhos, em oração, homens de honra, Senhor Deus, homens bíblicos, que embora não sejam perfeitos e sobretudo se reconhecem imperfeitos, dizem: eis-me aqui, que o Senhor possa avivar a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos amados, Deus abençoe. Ainda, irmãos, refletindo sobre essa palavra, essa é uma palavra tão séria. Essa pregação de hoje, agradeço a Gabriel por ter me ajudado hoje, nessa enxaqueca que eu estou. E essa é uma palavra que toda a igreja precisa ter esse caráter de servo. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes os títulos são aquilo que as pessoas estão procurando nas igrejas. E ser chamado de servo é assumir aquilo que Cristo mesmo assumiu diante dos seus discípulos, como muito bem pregou o nosso irmão Gabriel. Nessa igreja, nós temos alguns irmãos, nós não vamos votar em diáconos nessa eleição agora. Deveríamos, mas eu decidi que nós vamos esperar um pouco mais, porque a própria palavra diz que eles devem ser primeiramente experimentados. Então eu creio que existem irmãos nessa igreja que alguns já são diáconos, já foram ordenados ao diaconato, outros que estão sendo motivos de oração para que a igreja seja abençoada com a sua ordenação ou não, porque já são irmãos que têm servido aqui. Então eu quero orar por alguns irmãos. Alguns não estão aqui hoje, mas os que estão aqui, eu gostaria de orar pela vida deles. Esses irmãos, daqui a alguns meses, eles serão oficializados como candidatos, mas hoje eles estão sendo colocados diante da igreja para oração, para observação, para o experimento da vida deles. Então nós temos, eu quero que João venha aqui na frente. Eu quero que, inclusive, Marcos Pablo e Jambo e Sérgio, que são diáconos da igreja, Marcos não está aqui hoje, mas vou pedir para que Sérgio e Jambo venham aqui na frente. Só os homens, tá? Deixa as mulheres sentadinhas, porque a carga que ela carrega é outra carga. Pedir para que o Edson venha aqui, que já serviu essa igreja e é ordenado. Pedir para Jessinho, que é alguém que a gente está orando pela vida dele. Pedir para que Henrique venha aqui, que é um irmão que a gente está orando pela vida dele. Vem cá, Henrique, por favor. Veio de bermuda para a igreja porque quis, viu? E de boné, né? Por isso que ele vai ser experimentado nos próximos meses. Então vamos orar pela vida desses irmãos. Eu estou sendo injusto e esquecendo alguém. Alguém da liderança me lembra aí. Léo e Jordão, estou esquecendo alguém.
Léo e Jordão. João Marcelo estaria aí, Marquinhos também, mas não estão na igreja. Jailson também estaria aí, mas não está na igreja. Léo, estou dizendo Léo, exato. Léo, você tem que dizer, eu estou sendo esquecido, pastor. Senão você vai ficar, tem que falar. Temos muitos outros irmãos aqui que foram convocados, como JP, né, também, que está aí. Vem para cá, JP, fica aqui na frente também. Peço para que você esteja aqui para a gente orar pela sua vida. Esses irmãos estão sendo colocados. Nós também pedimos para Mateus, foi Mateus? Eu falei com você, não? Mas o seu nome foi citado lá. Se eu não falei é porque teve algum erro de comunicação. Mas vem aqui, Mateus, queremos orar. Veja, esses irmãos não estão sendo candidatos. Esses irmãos são irmãos que nós vamos orar pela vida deles, pelos casamentos, pela trajetória deles. Alguns aqui já servem na igreja como diácono, alguns já serviram, né? Então Marcos, Pablo e Jambo estão na frente do diaconato hoje. Marcos à frente da questão de manutenção, limpeza e organização. Jambo na parte de liturgia, culto e louvor. Então esses são os trabalhos desses irmãos. O Edson serviu essa igreja como diácono valorosamente por muitos anos e tem servido hoje. Ele trabalhou como tesoureiro por muitos anos e hoje é vice-tesoureiro ainda da igreja, mas é um diácono amado. Serjão, que está ali, meu querido também, com a sua careca brilhando, também foi ordenado e serve nessa igreja sempre que é convocado. E esses outros irmãos aqui estão debaixo de oração, para que nós possamos orar pela vida deles. O ano passado, voltando ao mesmo assunto que falamos a semana passada, do apoio pastoral, do apoio, né, na vida da nossa irmã Isabel, Vitor Jambo teve um trabalho muito importante aqui nessa igreja, né, de acompanhamento, não foi, Bel? De Bel, né, e a Bíblia diz que temos que cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-nos incontaminados das coisas desse mundo, né? Tem gente que quer ser o crente só da parte social, quer cuidar dos órfãos e da viúva, e esquece que também ser crente é guardar-se incontaminado das coisas do mundo, né? Cristianismo é fé prática, não é isso? Mas também ela é uma fé ortodoxa. A gente crê, a gente aprende, a gente ensina, a gente também tem que ter uma vida piedosa, né? Então assim, é ação e também a teoria dessa ação, né? Então esses irmãos têm servido, e Jambo fez um bom trabalho na diaconia da igreja, como diácono, servindo, cuidando, né, de Bel ali. E Deus tem usado a vida desses homens em diferentes áreas, e outros homens que estão aqui. Eu entendo que Deus vai usar mais ainda essa igreja. E essa palavra hoje que Gabriel trouxe foi tão oportuna, de colocar assim, olha, Jesus era o servo maior, Ele é o nosso exemplo, e toda a igreja deve ser uma igreja composta de diáconos. Então eu quero estar olhando aqui, não para alguns irmãos que estamos orando por eles agora, mas eu quero orar para uma comunidade de diáconos e diaconisas, de homens e mulheres que servem a Deus, por servir a sua igreja, por servir ao próximo. A palavra de Deus diz que temos que primeiro assistir os da fé. Então que essa igreja possa entender que você pode, claro, ser alguém que cuida de pessoas, que abençoa pessoas fora dessas paredes, fora dessa comunidade. Isso é belíssimo e você tem que fazer. Mas entenda, a palavra diz que primeiro temos que assistir os da fé. Então a igreja de Jesus, ela primeiro assiste os crentes, os filhos de Deus, aqueles que estão aqui. Era assim na igreja de Jerusalém, e é assim nas cartas do apóstolo Paulo. Então vamos orar pela vida desses homens, pela vida de cada um deles, e que nós possamos fazer dessa pregação, não uma pregação para o ofício do diácono, mas uma pregação para a vida de diáconos que eu e você temos que ter. Interessante esse exemplo que a gente estava conversando hoje, eu e Gabriel, sobre a gola clerical. Algumas pessoas acham que a gola clerical, que é esse, né, paramento que eu estou usando aqui, é algo da igreja católica e da igreja episcopal. Não é. Isso é coisa nossa, isso é coisa de puritano, isso é coisa de presbiteriano, isso é coisa nossa, isso é coisa de reformado. O Dr. Donald MacLeod, pastor, reverendo escocês, presbiteriano, não era católico e nem anglicano e nem episcopal, usou isso para expor a carta de Efésios, dizendo: eu sou escravo de Cristo, dizendo que o maior título de um homem de Deus é ser escravo de Jesus. E algumas pessoas perguntaram: por que hoje, pastor, o senhor usou essa
mudou. E eu fui dizendo, não, eu estou fazendo um teste, eu fui falando algumas coisas, mas eu mudei por um propósito. Porque hoje nós estamos aqui, figuradamente, no mesmo nível de todos vocês, porque todos os líderes precisam entender que eles não estão acima de ninguém na igreja, mas também não estão abaixo. Nós não somos seus escravos por servir a você para o teu bel prazer. Somos teus escravos para cumprir em você o caráter de Cristo. Então hoje estamos aqui, às vezes estamos ali em cima e eu tive a dificuldade de ver Gabriel, ele é baixinho, né? Tive dificuldade ali atrás. Mas foi para isso, para dizer que nós estamos todos no mesmo barco. Se estivermos ali em cima, a partir de hoje, lembre, ali é para que você veja a gente melhor, só isso. Para que você não fique, feito eu fiquei ali, Diegão ali, e eu tentando ir para um lado e para o outro para poder ver Gabriel. Mas lembre, isso aqui foi pedagógico, para você entender que liderança da igreja, diáconos, presbíteros, pastores, bispos da igreja, evangelistas, nós somos tudo farinha do mesmo saco, irmãos. Nós estamos todos aqui para servir a Deus. Estamos aqui para edificar o corpo de Cristo, para pregar o evangelho, levar salvação ao mundo. Estamos perdendo tempo com tantas coisas. Perdemos tempo com o nosso dinheiro, com a falta do nosso dinheiro, com o excesso do nosso dinheiro. Perdemos tempo com o nosso próprio desejo. Perdemos tempo com o nosso ego. Perdemos tempo com muitas vezes o nosso cansaço. Estamos perdendo tempo com os nossos próprios pensamentos. E Deus está nos chamando hoje para sermos uma igreja que serve, servos uns dos outros. Então, orar por esses irmãos e também orar por essa igreja. Eu queria trazer essa palavra para vocês e agradecer pela instrução na palavra que o nosso irmão Gabriel trouxe para nós nessa noite. E eu fiquei tão feliz. Eu queria ter acabado esse culto e ter ido para casa, porque é um culto que eu não precisava ter feito nada. Sinto que essa igreja está pronta para o crescimento, para a multiplicação, para o desenvolvimento. Sinto que Deus pode me levar se Ele quiser. Não para morar com Ele ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas Deus pode me levar da ICR. Deus pode me levar daqui. Eu já estou vendo essas paredes fechadas, o prédio aí na frente pronto, ar-condicionado, os departamentos funcionando, cursilhos acontecendo, e essa igreja funcionando sem mim, tranquilamente. Eu vou lá para o Kansas comprar um rancho pequenininho, um cavalo, uma ovelha, pregar numa igreja com 15 velhinhos de 90 anos, todos prontos para morrer, tirar neve da minha casa, na frente de casa, e viver o evangelho de Jesus, aonde Deus me chamar, eu e minha nega velha, eu e as minhas olhinhos de pombo. E Deus me chamou, irmãos, para pregar o evangelho onde quer que eu esteja. Isso aqui significa que eu sou escravo de Cristo, por servir a igreja, a noiva de Cristo. Então vamos orar pela vida desses irmãos nesse momento. E lembre-se, eles não estão candidatos oficialmente, mas eles já estão debaixo de oração e observação, como disse o apóstolo Paulo, que diz que devem ser experimentados. Vamos orar pela vida deles e pela vida de Marcos, que não está aqui também. Senhor Deus, nós queremos orar pela vida desses irmãos, porque nesta palavra de hoje, nosso irmão Gabriel expôs o teu texto sagrado e edificou a tua igreja. Nos diz que dentro da igreja local tem aqueles homens cheios do Espírito Santo, que precisam servir a mesas, servir às mesas, acolher os mais necessitados, amar o serviço, cuidar da tua noiva por servir, Pai, para que os apóstolos, os presbíteros possam continuar ensinando a palavra, sem o peso do serviço. Ó Deus, como igreja, todos nós queremos ser teus servos e servas, vivendo o teu evangelho e abençoando este mundo, levando a tua palavra. Eu oro pela vida de cada irmão que está aqui, como oramos domingo passado, por evangelistas, presbíteros, atuais presbíteros, futuros presbíteros, pastores. Oramos por esses irmãos, Pai. Queremos levantar o teu povo, levantar a tua igreja. Eu quero chamar mais um irmão aqui.
Cadê Rossini? Rossini, vem para cá. Tem um sentido no coração que você tem que estar aqui na frente. Senhor, abençoa a vida desses homens. Pai, levanta homens fortes a partir desses homens. Homens que não negam o amor pela tua igreja. Oh Pai, levanta homens guerreiros, trabalhadores, esposas que entendem a importância da edificação de uma santa igreja, de uma igreja bíblica, saudável, em um mundo religioso tão confuso, Senhor, onde colocam inclusive igreja contra Cristo e Cristo contra a igreja. Não, Senhor, a igreja é de Jesus, é o corpo de Cristo e deve ser servida por homens e mulheres de Deus. Eu oro por esses irmãos aqui, como servo do Senhor, ordenado para servir, para liderar essa congregação aqui, Senhor. Eu abençoo a vida e o casamento de cada irmão aqui. Se algum deles está vivendo algo difícil no seu relacionamento em casa, Senhor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, eu oro para que hoje ele saia daqui ouvindo e ecoando a mensagem da tua palavra nas suas ações amanhã e depois de amanhã e sempre, lutando para serem servos em casa como são servos na igreja e vice-versa. Senhor, nos dá uma igreja onde os títulos nada são, mas a vontade de servir seja maior do que qualquer outra coisa. Senhor, nos ajuda a entendermos que o Senhor nos chama para carregarmos a noiva do Senhor e não para estarmos acima dela como um peso. Que a liderança entenda que o maior chamado que o Senhor nos deu foi para servir, que pregar é consequência de uma vida de servo, assim como varrer é uma consequência de uma vida de servo. Assim, Deus, eu oro por esses irmãos, abençoa a vida deles e que o Senhor os encha mais e mais com o teu Santo Espírito, e a igreja do Senhor que serve e será servida por esses irmãos, em nome de Jesus, ela diz amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe você. Eu tenho uma outra oração hoje, ainda aproveitando o fundo musical, que ele já ia parar, você viu? Essa semana eu estava pensando, Luciene marcou uma reunião, não foi? Com as grávidas da igreja. Vem cá, meu amor. E ela marcou essa reunião com as grávidas da igreja. E mulher grávida é engraçado, né? De vez em quando ela não vem para a igreja porque está grávida. E a gente entende, irmãs, não é uma cobrança do pastor, não. Mas eu sempre, desde que as meninas engravidaram, eu noto que de vez em quando uma fica em casa porque está mais indisposta, está mais inchada e tal. E hoje eu estava contando, todas as grávidas da igreja estão aqui. Sabia? Então, você que está grávida, eu queria orar por você de novo hoje aqui com a Luciene. Vem aqui você que está grávida. Olha, uma teve que ser levantada por Léo ali. Opa aí, menino. Tem alguém ainda grávida que a gente não está sabendo que você quer revelar agora? A queda chega a estar remando. Então nós vamos orar pelas vidas delas, tá bom? E eu vou orar e Luciene vai orando na barriga. Tá, meu amor? Você vai orando na barriga. Porque, irmãos, você que tem filho, estamos em guerra. Estamos em guerra. E a guerra é para começar a desvirtuar as crianças desde cedo, tornar a igreja um ambiente hostil, o cristianismo algo sem sentido. Tem pessoas lá na escola do seu filho que podem estar ensinando para eles que Deus não é nada. Então estamos em guerra. Ensina a criança que deve andar, mesmo que cresça, não vai se desviar desse caminho.
Vamos orar por essas irmãs em nome de Jesus. Peço para que Luciene já vá abençoando ali a vida delas. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida de Adriele, de Isabel, de Maíra, de Franciele, Pai. A vida de João Henrique, de Dante, de Marcela e de Louca, que estão aí dentro, ouvindo o pastor deles agora e sentindo a mão da esposa do ministro dessa igreja. Pai, nós abençoamos a vida dessas mulheres, dessas crianças, abençoamos esses casamentos, abençoamos João Pedro, abençoamos a vida de Henrique, abençoamos a vida de João, e te agradecemos pelo testemunho de fé do nosso irmão André, que está com o Senhor. Todos os homens do Senhor, que te amam, que te servem. Ó Deus, nos ajuda como igreja a sermos referência para essas crianças. Ajuda os homens dessa igreja a serem boas referências para esses meninos, assim como as mulheres e jovens dessa igreja, as garotas, a serem referência para esta garota. Pai, nos ajuda a sermos uma igreja que ama famílias, que ama o nascimento de uma criança, que comemora quando uma vida vem a este mundo. E nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, a blindar essas mulheres, essas crianças, deste mundo nefasto, que tenta relativizar a Tua palavra, que tenta relativizar a Tua igreja, que tenta relativizar o Teu evangelho, e que essas crianças cresçam em uma igreja saudável, bíblica, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Assim nós oramos e abençoamos a vida delas, dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Eles vão mexendo, porque eles vão dizendo amém. Eles vão puxando aqui o cordão. Fotografou. Sim, eu estava de olho fechado. Amém, irmã. Deus abençoe. Tira a foto aqui, tira a foto. Amém, Deus abençoe. Vai mexendo. Amados irmãos, nós estamos um pouquinho atrasados hoje, mas tudo bem. Nosso culto começa às 5, graças a Deus, né? Mas temos que começar às 5 em ponto. Hoje tivemos alguns problemas aqui em relação à nossa energia. Começamos um pouco mais tarde. Mas eu quero que você lembre comigo da nossa agenda desse próximo mês. Então, lá no grupo da Igreja Cristã em Recife, eu quero lembrar com você a nossa agenda, para que você possa ficar atento ao nosso calendário e o que vamos fazer. Ok? Próximo domingo, nós teremos culto normalmente aqui, mas o culto será às 4 da tarde. Por que não será de manhã? Porque não estamos fazendo de manhã por causa do mormaço. Por que não será às 5? Porque vai terminar assim à noite, e a gente quer terminar mais cedo, para que os irmãos voltem em segurança para os seus lares. Nós sabemos que é domingo de carnaval, e é muito perigoso andar pelas ruas, então você vindo mais cedo, o Uber, ou você vindo de carro, você vai vir mais tranquilo, tá? Então nosso culto começa às 4, esteja aqui conosco para nós cultuarmos junto ao Senhor, tá bem? E será um culto mais curto, mas esteja aqui, teremos a pregação, a palavra, teremos louvores, teremos a ceia do Senhor, dízimos de ofertas, mas será um culto mais curto, ok? Sábado, dia 8/3, nós teremos uma reunião de mulheres, não é isso, Luciene? Que já foi, ela já seguiu. Teremos reunião de mulheres aqui na igreja, tá? Então, é dia 15, aqui está dia 8/3. Vamos confirmar, tá, irmãos? Mas, aqui está dia 8. Alguém puder chamar a Luciene lá só para me... Pode ser dia 15, mas na agenda dia 8. De vez em quando muda, né? Então, mas fique ligado, irmãos, vai ter um sábado que vai ter evento de mulheres, tá? Olha, então, dia 9/3,
que é o outro domingo. Amor, quando é o de mulheres? Dia 15, então é dia 15, irmãos. Então esqueça da dia 8 não. Irmãs, dia 15. Ontem fizemos a trilha dos homens. Foi muito bom. Muito bom. Esses caras que pulam de cabeça, cuidado. Muito perigoso. Esse que fica dando camba, pensa que é menino novo, feito massinho. É um idoso, tá? Tem que tomar cuidado. Mas foi uma benção, fizemos a trilha. Rosivaldo, uma salva de palmas para Rosivaldo. Rapaz, Rosivaldo. Rose, que desenrolado, viu? Rapaz, você veio assim, na trilha, menino, botou a meia de compressão dele, olha. Disparou, menino, foi-se embora, entrou na água, foi uma benção, irmãos. Tivemos um tempo muito bom lá. Vamos ter outro em abril. Olha, dia 9 de março, não domingo de carnaval, no outro domingo, nós teremos aqui na igreja a nossa eleição para presbíteros, evangelistas e pastor auxiliar. Então, é muito importante que dia 9/3, você que está em casa, você que está aqui, você esteja aqui, porque nós iremos eleger presbíteros, diáconos e pastor auxiliar, tá? Relembrando quem são os candidatos a evangelistas da ICR, que vão servir aqui comigo, Jefferson e Marcos Pablo, são candidatos a evangelista. Candidatos a pastores, eu como candidato a pastor titular da igreja e Giovanni como candidato a pastor auxiliar da igreja. E presbítero regente, nosso irmão Márcio Henrique, o homem que pula dando cambalhota no trampolim, tá? Então esses são os candidatos, ok? Isso é dia 9. Dia 11/3 é uma terça-feira, tem o início dos? Quem está animado? Dia 11/3 começa os PGs. Por isso, preste atenção, você que é anfitrião ou líder e co-líder de um PG, você deve estar comigo terça-feira, agora, na minha casa. Não é na minha casa, é aqui, não é na minha casa. A igreja não tem que andar na casa do pastor, não, é aqui. Amor, é aqui a reunião dos PGs, é aqui, né? Dos líderes de PG, Obrigado, meu amor. Vai ser aqui, lá em casa, coisa nenhuma. Então, traga um lanchinho, já vem aquecido. Anfitriões. Henrique, você tá sem moral, que você veio hoje de bermuda e de chapéu para a igreja. Eu não entendi essa, realmente. Então, nossos irmãos estarão reunidos comigo aqui e nós vamos falar sobre esse ano. Vai ter muitas modificações. Vai ter PG, que vai ter líder colocado em outro lugar. Vai ter, nós vamos realocar alguns PGs para outra casa. Vamos multiplicar alguns PGs. Um PG que foi dissolvido vai virar 2 PGs diferentes. Então tem muita novidade que os líderes e os anfitriões e os colegas precisam saber, porque vai sair daqui, terça-feira, todos os grupos de todos os PGs serão totalmente terminados. Terça-feira. Então não fique assustado, você não foi arrancado do grupo. Pastor Bruno me tirou do grupo, vou sair da igreja. Calma, rapaz, não é assim não. Nós vamos reformular e você vai ser recolocado em um PG, onde você vai estar servindo em 2025. Lembre-se, só quer dizer isso para a igreja, tem mais de 100 pessoas aqui hoje. Lembre-se, PG significa o quê? Não grande grupo, pequeno grupo. Então temos que ser pequenos grupos, para que o líder e o co-líder e o anfitrião façam um bom trabalho de apacentamento dos irmãos, ok? Então, irmãos, voltando aqui, domingo tem culto às 4, dia 9/3 é a eleição, e dia 3/3, que é terça-feira, teremos, que é amanhã, não, peraí, calma aí, dia 9/3 tem eleição, dia 11/3 temos o início dos PGs, então 11/3 começa os PGs de novo, tá? Ok, dia 23/3, que é um domingo, nós teremos o culto de ordenação dos eleitos na eleição,
E também será o culto de 11 anos da ICR, culto de aniversário da igreja. Então, dia 23, os que foram eleitos no dia 9, serão ordenados ou empossados, e ainda teremos aqui a nossa festa de aniversário. Então é um aniversário da igreja, ok? Então fiquem atentos, vai ter bolo, vai ter parabéns, vai ter uma pessoa que vai vir pregar, pastor Jonatas vai vir pregar aqui, pastor lá da igreja Família Frutificando, ele vai estar pregando aqui, então nós estaremos aqui. Então fiquem atentos a isso, tá? Dia 27 do 3 tem Seja Homem de novo e tem Vibe, mais 2 sábados, ok? Dia 29 do 3 temos o chá de bebê de Bel, não é isso? E nós estaremos aqui para abençoar, amém? Eu estou faltando alguma coisa? Tem lanche, tem sopa na cantina, tem sopa, não é isso? Sopa e quê? Bolo e café, que maravilha, isso aqui é uma igreja. Abençoa, vamos orar, vamos ficar de pé, orar, dar a bênção apostólica e seguir na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está nos visitando pela primeira vez? Isabel, nossa irmã Isabel ali atrás, ó. Deus abençoe, irmã Isabel, seja bem-vinda à nossa igreja. Mais alguém pela primeira vez? Quem é que está aí? Qual é o nome da irmã? Dona Márcia, seja bem-vinda, Dona Márcia. Dona Márcia e Dona... São suas parentes? Sua mãe e avó de Magno, que bom, rapaz, que maravilha, seja bem-vinda, viu? Bem-vinda, amém. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Peço perdão aí, eu não estou com um humor muito bom hoje, por causa da dor de cabeça, mas estamos aí, viu? Ore aí por mim aí, para que eu recupere aí. Desde ontem essa dor está me atrapalhando um pouquinho, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse culto. Abençoa cada família, cada irmão, cada servo e serva do Senhor aqui. Nos ajuda, Pai, como igreja, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Quer sermos zelosos na Tua palavra, sermos coluna e baluarte da verdade, Senhor Deus. Pregarmos o Teu Evangelho, vivemos o Teu Evangelho e enchemos este mundo com o Teu reino. Que sejamos um bom fermento que cresce uma massa nesse mundo, Pai. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo, esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado na terra. Que Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.